Boa noite a todos. Meu nome é Cláudia Bergantini Gava Fragoso. O Renato me convidou para falar sobre sucesso, prosperidade e felicidade. Não podia ser um tema mais fácil, né? Como que eu ia dividir algo que vocês já conhecem e vivenciam tão bem? Estava eu lá na minha casa, final de semana, deitei na minha rede e falei, meu Deus, o que eu vou falar para eles? Será que eu sou uma pessoa de sucesso? O que o Renato quis me convidar para isso, né? E eu fiquei pensando, há muitos anos eu acreditava que o sucesso era consequência do patrimônio, que a gente juntava a vida toda, o salário, aquilo que a gente amealhava por todos os momentos de conquista na nossa vida. E aquilo me fez refletir bastante. E aí eu queria dividir com vocês um pouquinho histórias que eu fui lembrando sobre mim, que foram me conectando a essa palavra sucesso, que não necessariamente tinha a ver com dinheiro. Bom, desde muito pequena, da idade da Alice, desde os meus 5 anos e pouco, minha mãe me colocou para jogar basquete, porque ela queria que eu crescesse um pouco mais. Dá para ver que não deu muito certo, mas em razão dessa minha super musculatura, eu era muito rápida, eu era muito ligeira, eu tinha uma facilidade muito grande de roubar bola, e esse era o meu foco. Meu objetivo sempre principal era roubar a bola do time adversário e entregar para quem estava mais próximo da cesta. E isso me fez ter disciplina nas minhas corridas, ter foco nas pessoas para quem eu olhava, e a gente, pelo olhar, já sabia que aquela pessoa, daqui a 10 segundos, estaria lá na cesta. Então, eu corria muito para entregar a bola para a pessoa. Graças à disciplina que eu fui conquistando durante a vida e a forma com que eu via o meu treinador, que eu tinha uma noção de hierarquia muito certeira junto dele, ele foi me disciplinando cada vez mais a isso, e eu fui uma jogadora de destaque, embora muito pequena, de todas as formas, dá para vocês verem, nunca mudei muito de corpo, né? Mas graças a isso eu consegui bolsa na escola, nos meus 3 anos de colegial eu ganhei bolsa em razão do meu desempenho. E isso para os meus pais foi um baita ganho, porque a gente não tinha condições naquele momento, e eu fui estudar numa das melhores escolas de Santos. Bom, com 16 anos eu entrei na faculdade sem fazer cursinho, porque eu era muito disciplinada, muito objetiva, e eu queria fazer faculdade. Passei na universidade, me formei na Universidade Católica de Santos, fiz Direito, depois eu fiz algumas pós-graduações na minha área, fiz cursos de programação neurolinguística, practitioner, porque eu queria aprender a lidar melhor com o público que eu trabalhava. Depois, em 2008, eu conheci as constelações familiares e elas me auxiliaram a compreender as histórias dos meus clientes que vinham a mim, o que tinham por trás daqueles conflitos, aqueles processos intermináveis, discussões entre casais, enfim. E aí eu fui observando outras formas de ter sucesso. E a vida foi me conduzindo a novos movimentos. Depois de 30 anos morando em Santos, eu resolvi vir para Registro. E confesso para vocês que hoje, 1 ano depois, para mim, sucesso ganha outros nomes. Sucesso é ter uma amiga. Alguém que eu possa chamar de minha amiga, que eu possa entregar minha filha de mão beijada para ela, porque ela tem uma parte do meu coração. Ter um amigo hoje, para mim, é sucesso. Estar com pessoas que eu gosto, para mim, hoje em dia, é sucesso. Casar com um homem que eu amo, que me faz bem, para mim é sucesso. Existem várias formas. Acredito que cada um vai ter um formato de sucesso diferente. Bert Hellinger, por meio das constelações familiares, ele dizia que a maior forma de sucesso de um casal era o advento do filho. Por meio do filho, ele confere o maior presente. O casal ganha profundidade no relacionamento e grandiosidade. Mas e quem não tem filhos? Nem todo mundo tem vontade, né? Por isso que vai ser uma pessoa sem sucesso, sem felicidade, sem prosperidade. A gente consegue ser próspero através dos atos sociais. Mas de que maneira que eu posso ter mais sucesso ainda? Bom, por meio da gratidão. Nossa, mas que novidade que eu estou contando. Óbvio que não. Mas será que a gente é grato de verdade? Ou a gente reclama mais do que agradece? De que maneira que a gente vibra por onde nós trabalhamos? É gostoso trabalhar comigo? Será que a empresa que eu conduzo ou que eu sou funcionário, ela tem prazer de me ter no seu quadro societário ou como colaborador? Será que eu faço a diferença por onde eu passo, as pessoas que eu atendo? Será que eu consigo ser grata à vida que eu recebo?
Depois de uma pandemia, quantas pessoas nós perdemos? Todos nós perdemos alguém que amamos, do dia para a noite, por uma doença que a gente não sabia. E será que a gente consegue abrir os olhos todo dia de manhã e falar assim, que oportunidade eu tenho hoje? Através dos nossos pais, a gente chega à vida. Será que a gente consegue ser grato aos nossos pais, independente de quem eles sejam? Né? São humanos como nós. Tiveram dificuldades, facilidades na vida, fizeram o melhor que puderam. Será que a gente consegue ser grato aos nossos pais? De que maneira que eu sou grata ao meu país? Pode parecer uma frase solta, mas não o é. A gente tem aqui uma pátria, a gente tem uma terra, nós temos uma língua que só nós falamos. Alimentos, cultura, dança, música. Não é maravilhoso? Para quem conhece, de repente, outros países, você está num lugar tipo um bar francês e você precisa de um canudo. Eu não sei falar canudo em francês. E fiquei desesperada, porque eu também não podia desenhar um canudo, fazer uma mímica de um canudo, porque eu fiquei com medo que o garçom me entendesse errado pelo movimento. E eu falei assim, eu preciso falar de um canudo. E veio alguém falando em português. Você precisa de ajuda? Meu Deus, alguém fala português. Que delícia. É da minha pátria. Quantos de nós vão embora do país em busca de uma vida melhor e sente falta da sua nação? Quando alguém vai fazer um show, uma Daniela Mercury, por exemplo, vai fazer um show em Nova York, está lotado. Por quê? Será que todo mundo gosta da mesma cantora? Ou é a necessidade que a gente tem de se conectar à nossa pátria? A ouvir a nossa língua, a cantar a música que a gente conhece, a dançar aquilo que o nosso corpo está acostumado. Então, por meio da nossa empresa, a gente também consegue ser grato à nossa sociedade, ao nosso país, a ser mais próspero. Por meio do direito, eu aprendi o quanto é difícil a gente pagar imposto. Ninguém gosta. Acho difícil alguém que acha super bacana quando vem aquela DARF gigante, com valor enorme. Né? Quando a gente vai receber, por exemplo, uma herança, você fala, meu Deus, eu vou ter que vender um patrimônio para pagar imposto, como ele é alto. Mas é a regra do nosso país. Ele também serve para algo. A gente que gere uma família, você também tem custos para aquilo, não é? Não são só bônus, existem ônus. E de que maneira que eu faço esse pagamento de tributo? Eu pago com ódio? Eu pago duvidando para onde ele vai? Ou eu faço a minha parte? Eu engrandeço em algo? A gente tem aqui um projeto social que eu confesso que eu desconhecia. Só conheci pelo nome. Mas quando eu entrei, ouvindo eles conversando, a quantidade de pessoas que passam por aqui. Não é incrível? De que maneira que vocês também podem ajudar a sociedade? Certamente existem inúmeros projetos sociais que a gente consegue se fazer útil. Eu achei interessante uma pesquisa que o IBGE fez em conjunto com o Sebrae, que ele fala que 90% das empresas brasileiras elas são familiares, seja entre irmãos, pais e filhos, casal, enfim, familiares, né? Todo mundo compreende a nomenclatura. Só que 80% delas, elas fecham no primeiro ano de sua existência. Não é contraditório? Você tem a pessoa que você confia do seu lado e a empresa não dá certo em um ano. Um ano é muito pouco. Né? E o que acontece? E dessas que sobrevivem, apenas 30% elas passam para a segunda geração. Já imaginou você trabalhando num desafio e você não tem para quem deixar aquilo que você construiu? O que será que acontece? São questionamentos que eu me fiz nesse momento. E para quem trabalha na empresa de fomento, algo me veio à mente. Existem muitas pessoas que, quando são funcionárias, ou colaboradores, né, a nomenclatura que vocês prefiram, elas criticam muito o empregador. É difícil um colaborador compreender todos os custos de uma empresa. Né, e certamente vocês conhecem isso muito mais do que eu. Mas muitos colaboradores, ao criticarem a empresa, ele sai da empresa e ele vai abrir o próprio negócio porque ele acha que ele faz melhor. Só que ele não se estuda, ele não se capacita, ele não está pronto. E a arrogância faz com que muitas vezes ele feche portas. Então, para quem vai trabalhar com fomento, eu acho interessante observarem quem é o cedente que chega a vocês, de que maneira que ele olha a empresa que vocês estão apresentando. É para trabalhar em conjunto ou ele te olha ainda como colaborador? Você tem a obrigação de me fornecer isso.
A postura com que ele vai lidar com a empresa de fomento que vocês estão oferecendo, ela é muito direta. Essa coparticipação, se ele vai honrar os seus compromissos, se ele vai voltar na sua empresa e pedir um novo movimento, uma nova antecipação, ou ele vai te olhar como você tem obrigação de me fazer isso. Você tem dinheiro de sobra. E dinheiro é uma coisa tão difícil da gente falar no nosso país também. Muitos de nós acreditam que o dinheiro ainda é sujo, que traz infelicidade. E eu acho muito curioso, porque se eu estiver passando numa rua e tiver uma notinha de R$50 dobrada no meio-fio, eu vou abaixar e pegar? Ou eu vou deixar para o próximo azarado buscar? Então, será que o dinheiro é tão sujo assim? Será que ele não é bom? Existem muitas crenças dentro de nós que a prosperidade ela é negativa. Há uma síndrome do sobrevivente que se conta por meio da psicologia e que ela vai dizer que muitas pessoas que sobrevivem a algo difícil, quem sobrevive se sente muito mal. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se na minha família, por exemplo, eu perco um irmão num acidente, às vezes num aborto, num assassinato, em qualquer circunstância muito trágica, eu que sobrevivo, eu me sinto muito mal de ter literalmente sobrevivido. E eu vou ter várias dificuldades na minha vida, porque eu vou achar que eu não sou tão merecedora quanto daquele presente que a vida me conferiu, que é de continuar vivo. E o dinheiro não é muito diferente. Em muitas famílias, você ter prosperidade financeira é algo que dá medo. Nossa, se eu tiver muito dinheiro, como é que meus familiares vão me olhar? Será que eles vão pedir dinheiro emprestado? Será que é bom? Mas e se der certo o meu negócio? Como é que vai ser em relação às outras pessoas? Se o meu salário, por exemplo, for maior que o dos meus pais, como que eu vou me sentir? Será que isso faz parte da nossa realidade? É isso que eu gostaria de conversar com vocês com mais calma. E outro ponto que eu queria praticamente encerrar, antes que o Matheus me mande embora, existem 2 livros que eu gostaria de indicar para vocês. Um se chama Ikigai, I-K-I-G-A-I. É baratinho, está na internet, eu recomendo que vocês leiam. São pequeníssimas histórias de um jornalista que ele vai para o Japão e ele vai contar diversas formas em que as pessoas trabalham com muito amor naquilo que faz. E o outro é o Alquimista. Inclusive, acho que tem até em audiobook para quem gostar. É uma história bem interessante que vai falar sobre os dons que nós temos e de que maneira que eu posso, em busca dele, me sentindo feliz por isso. E não acabar me boicotando de diversas formas. Fazer por amor, lógico que é bom, mas não só isso. Né? Fazer algo porque eu goste é uma coisa, fazer com muito amor é outra história. Mas, não necessariamente, eu acho que isso tem que tomar um pouco de cuidado. Porque se eu fizer só por amor, só porque eu gosto muito daquilo, eu vou fazer com tanto afinco que eu vou achar que a pessoa nem precisa me pagar. Porque eu fiz com muito gosto. Isso é arriscado. A gente pode acabar também se boicotando. Então, por isso que eu recomendo, existe toda uma equipe para dar uma orientação para quem está fazendo parte desse novo projeto, porque por meio, né, dos ensinamentos do Renato, da Federal, da sua equipe, para que vocês tenham sucesso e não fiquem na margem dos 80% que acabam se fechando. E aí, por fim, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, mais ou menos, o meu técnico me levou todo o meu time, né? A gente foi para São Paulo ver um treino do time masculino de basquete. E tinha o Oscar, na minha época era o Oscar que jogava bola e tudo mais. E eu fiquei fascinada, eu, desse super tamanho, vendo aqueles homens gigantescos jogando, arremessando 4, 5, 6 horas. A gente ali observando cada movimento. E né, a gente só ficava olhando, fazer cesta. Chegava a cansar de tanta perfeição que tinha. E ali eu observei como a dedicação ela traz resultado. Não é uma fala solta. Eles gostavam muito daquilo. Eles tinham muita garra naquilo. E eu, num determinado momento, as meninas ficaram tietando os jogadores mais famosos e eu encostei assim no beiral da quadra, né? E fiquei observando, né? Eles arremessando e tal. E eu estava numa fase familiar, pessoal, muito difícil naquele momento. Eu estava muito triste. E aí, numa das bolas, a bola quicou no chão, ele fez cesta, quicou no chão, bateu no tênis de um dos jogadores e veio a bola para o meu lado. E eu só fiquei olhando, né? E aí veio aquele homem gigantão, assim, parecia um dinossauro Rex. Olhou para mim. Tudo bem, guria?
Eu falei, na verdade, não. Eu acho que eu nunca vou ser uma boa jogadora. Ele falou, por quê? Eu falei assim para ele, olha aqui, minha estatura. Ele falou assim, mas não se trata de estatura, se trata de tamanho. Que tamanho você acha que você tem? E é isso que eu pergunto para vocês. Que tamanho vocês acham que vocês têm e o sonho que vocês têm dentro de si? Muito obrigada pela oportunidade, Renata e o Alito.